Primeiro ele coloca situações físicas e emocionais. No capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Vocês estão entendendo que situações físicas podem afastar você de Deus? Situações da tua vida cotidiana, você pode dizer assim: a perseguição está me assolando, por isso que eu não estou indo mais à igreja. Eu estou passando fome, necessidade, por isso que eu não vou mais na igreja. Eu estou sofrendo de angústia, eu não consigo dormir. Então, situações físicas e emocionais poderia te afastar do amor de Deus. E ele diz no versículo 36 que por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, e como ovelhas somos reputados para o matadouro. Versículo 37, mas em todas essas coisas você é mais que vencedor. Agora ele vai colocar situações espirituais que poderia te afastar. As físicas eu creio que não irão te afastar. E agora ele coloca as espirituais no versículo 38. Porque eu sei que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a vida presente, nem a vida futura, versículo 39, nem alguma outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está sendo liberada uma palavra para você. Pode tentarem te tirar da igreja, da presença de Deus, podem fazer trabalho feito por mãos de homem contra a tua vida, não vale encantamento nem feitiçaria. Você vai prosperar, você vai avançar e você vai chegar não aonde você quer, mas aonde Deus vai te levar. Abra sua Bíblia. Escute bem isso. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Acharam aí? 2 Samuel capítulo 12, 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel, isso. Está escrito assim: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou a sua roupa ou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então Davi foi, depois que ele entra na casa do Senhor, Davi ele vai para a sua casa. E ele chegando na sua casa, ele pede pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Feche sua Bíblia e me dê alguns minutos. Deus, ele quer falar nessa noite sobre pessoas que viveram passados trágicos. A gente lembra de coisas nossas passadas que nos remetem a coisas boas, e a gente sorri e fica muito alegre. Mas existem coisas no nosso passado que, quando a gente se lembra, dá vontade de chorar. Eu estou diante de pessoas aqui que viveram passados trágicos na sua vida, mas o grande fato é que você vai ver um rei agora tomar uma grande atitude que você nem eu muitas vezes temos a coragem de tomar. Para que você entenda esse versículo 20, é preciso que você entenda uma coisa. Davi, ele adultera com a mulher Betseba e nasce um filho desse adultério. Ele mandou o marido dessa mulher para uma frente de batalha, o nome dele Urias. E Urias carregou a própria sentença em suas mãos, uma carta em que ele teria que entregar ao capitão, e o capitão teria que colocar Urias logo de frente para o combate. E aconteceu que Urias voltou. Davi não contava com isso, mas Urias morre. E Davi agora, ele engravida Betseba, fruto de uma relação ilícita. E agora Deus usa um homem chamado Natã, um profeta, que vai até Davi
e faz uma analogia, ele metaforicamente fala com Davi que um homem que tinha muitas ovelhas se fez valer de uma ovelha que um viajante tinha. E perguntou a Davi: o que você faria com esse homem? Davi disse: um homem desse precisaria ser morto. E Natan disse: esse homem é você. Porque Davi, ele tinha as mulheres que ele quisesse. Ele era um rei que ele tinha muitas mulheres. E ele se fez valer de uma situação para ficar com um homem que tinha apenas uma mulher, Urias. E Natan, ele diz, ele sentencia Davi: olha, por conta disso a espada virá sobre a tua casa e Deus vai ferir esse filho. O rei Davi, ele se desespera como você. E após Natan falar isso para Davi, ele começa a jejuar. Davi, ele se prostra na terra e começa a pedir a Deus por essa criança. Ele pede a Deus e ele sabia que se essa criança morresse, talvez fosse um castigo na vida dele. Mas se essa criança sobrevivesse, seria uma bênção divina na vida dele. Eles achavam isso. Ele achava especificamente isso. O fato é que após Natan prever o que aconteceria com Davi, 7 dias após Natan liberar essa palavra para Davi, 7 dias, essa criança morre. E Davi, ele está o tempo todo orando e jejuando. E ele está lembrando do passado dele. Não era para que eu tivesse feito algo tão horrível. Por que eu fiz isso? Existem pessoas em 2021 que não conseguem se libertarem do passado. Aonde essa pessoa vai, o passado dela anda junto com ela. E sabe o que eu falo? Que a maior prisão que tem, que um homem pode enfrentar, é a consciência dele mesmo. O maior presídio que existe não é Bangu, não é nenhum desses presídios físicos que você conhece, é a tua consciência, porque a tua consciência aprisiona você, principalmente quando o teu passado foi terrível. E agora, os servos de Davi, sabendo que o rei estava jejuando com o rosto em pó durante 7 dias, em 2 Samuel 12:17, eles vão até lá e tenta levantar Davi. Tenta dizer para Davi: olha, coma, meu rei, coma pão. Oferecem pão a Davi, ele não quer comer pão, ele não quer se levantar da terra. Tem pessoas em 2021 que se prostram de uma maneira, como diz o Salmo 102, o rei Davi diz: Senhor, por causa do meu pecado, meu coração está ferido e seco como a erva, por isso eu esqueço de comer um bocado do meu pão. Existem pessoas em 2021 que não almoçam, não comem por causa de tristezas do passado. Existem pessoas que acordam de manhã e o rosto só vai tomar jeito lá por volta de 12:00, 1h da tarde, porque não querem mais pentear um cabelo, não querem mais fazer absolutamente nada por causa de passados, traumas. E Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que no teu passado ele já não se lembra mais. Porque se Deus não se lembra do teu passado, você quer insistir em conviver com ele. O passado teu não te pertence, queridão. Olha para as coisas futuras, como diz Hebreus 11, versículo 27. Moisés saiu do Egito como tendo em vista o invisível. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite porque ele quer zerar o teu passado e fazer com que você enxergue o que você não vê. Chega de viver esse passado que te deixa chorando. E agora os homens tentam levantar o rei não levanta. Os homens tentam dar pão para o rei, os homens não conseguem. Você está entendendo como não será homem que vai mudar a tua história nessa noite? Você não depende de homens para te darem pão, você não depende de homens para te levantar, porque o homem, ele não tem força para fazer o que só Deus pode fazer. Se você está esperando o pão do homem, se você está esperando a força que vem do homem, sinto muito em te dizer uma coisa: tua vida não mudará. Mas se você espera o pão que vem de Deus, se você espera a força que vem de Deus, é isso que vai te erguer e vai te levantar.
Mas uma atitude você tem que tomar. Quando os homens dizem: meu rei, o teu filho já está morto, deram a notícia para o rei Davi. Se fosse você, você choraria mais. Se fosse você, você pararia o mundo, porque você já não aguenta mais notícia ruim. As pessoas chegam de manhã na tua casa pelo zap, te dá notícia ruim. Você já não aguenta mais viver com notícias assim na tua vida. E agora os servos dizem: por que você está assim? O teu filho já morreu. Que atitude que Davi vai tomar? É o versículo que você leu. Eu glorifico a Deus pela vida de Davi. Sabe por quê? Porque Davi sempre foi um homem atemporal. Davi era um homem à frente do seu tempo. Davi não ficava esmiuçando. Deus, ele está liberando uma palavra para você nessa noite. O que passou, passou. Quem te entristeceu, te entristeceu. Não tem como voltar. Não tem como ficar chorando sobre o leite derramado. Davi, teu filho já morreu. Davi, ele toma uma atitude. A primeira atitude que Davi toma, diz o texto: então Davi se levantou da terra. Sabe, queridão, chegou a hora de você se levantar da terra. Não adianta, o teu filho já foi. Não adianta, o que tinha que acontecer, aconteceu. O que era para acontecer de ruim na tua vida, aconteceu. Você vai ficar prostrado. Você não vai tomar uma atitude que mude essa história. As pessoas vão ligar para você, você não atende telefone. Por quê? Porque teu filho morreu. Porque aconteceu algo na tua vida que te paralisou. O passado parou você. O passado parou você. Só você que não quer entender isso. Então a Bíblia diz que no momento que ele sabe o que aconteceu, Davi não quer mais viver o passado. Eu quero dizer para você, queridão, não queira viver mais o teu passado. Se foi traumas, se o teu passado foi trágico, está na hora de você dar um basta nisso. Deus, ele tem muito mais para fazer na tua vida. O futuro que Deus tem para você é grande, é enorme. Essa palavra se levantar no hebraico é korum, que significa, sabe o quê? Naquela época, as pessoas faziam suas peças e tinha aquela pessoa que era o artista principal das peças. E os gregos herdaram isso também. Que é então que o Espírito Santo está querendo dizer para você: chegou a hora de você começar a protagonizar a história que Deus tem para você. Chega de ser coadjuvante. Deus, ele tem uma história para você em que a senhora é a estrela principal dessa história. Você não vai ser mais coadjuvante de ninguém. Chegou a hora de você se levantar e entrar em cena. As pessoas vão parar para olhar a história que Deus tem para você, não para olhar o passado que você viveu. Assim como as pessoas param para ver o último capítulo de uma novela, as pessoas vão olhar para você e não vão se lembrar do teu passado. Sabe por quê? Porque você é a primeira a não se lembrar mais do teu passado. Você quer protagonizar a tua história. Ei, querida, querido, escute isso. Deus, ele quer mudar a história da tua casa, da tua vida. Você precisa acreditar nisso. Não chore mais o passado, as coisas que aconteceu. Você vai sair daqui dizendo: essa semana, nesse primeiro dia da semana, eu vou ser a estrela principal da minha casa. Eu vou mudar a história da minha vida. O passado, eu quero olhar para frente, olhando para Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2: autor e consumador da minha fé. Então se levante, igreja, se levante, esqueça o passado e vá em frente com Deus. Depois que Davi esquece do passado dele e fala: eu vou começar uma nova história na minha vida. Eu vou começar uma nova história. Então, depois dele se levantar, a Bíblia diz que ele se lavou. Você está entendendo como Davi era? Não foi à toa que com 14 anos ele foi ungido para ser um homem que futuramente seria rei. Foi ungido com 14 anos, venceu Golias com 21. Com 25 ele sentou no trono de Hebrom. E com 30 anos ele unificou Israel e reinou em Israel. Sabe por quê? Era um homem que olhava para frente, diaconisa. Você está aqui para você olhar para frente. Então ele se levanta: eu vou mudar minha história agora. Ele se lava.
Essa palavra lavar no hebraico era rahat, que significa, ele se lava de uma sujeira que estava grudada nele. Você que mexe com roupas, as antigas lavadeiras de roupas, quero fazer menção aqui da nossa querida irmã Cecília, que trabalhou muito com isso, a minha mãe e tantas outras. Você sabe que existe sujeira em roupas que não saem com facilidade. Demanda um pouco mais de esforço, um pouco mais de tempo. Na nossa vida também, quando ele diz se lavou, ele está se referindo a alguém, porque naquela época do Velho Testamento, quando existia uma sujeira que grudava muito na roupa, sabe como é que eles lavavam roupa? Você tem ideia? Eles iam com a roupa suja em um rio de águas correntes, muito forte, e ali ele se assentava sobre uma pedra e deixava aquela água banhá-lo na sua roupa. É o que a máquina faz isso, ela começa aquele turbilhão de água, assim eram as águas correntes. Então o indivíduo se colocava deitado, sentado numa pedra e deixava aquela água corrente bater na sua roupa. Quem é o rio de águas correntes que está tocando em você nessa noite? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, e Ele te trouxe aqui porque Ele quer te lavar, porque aquele teu passado que estava grudado no teu coração, no teu corpo, que você não queria ou não gostaria de se livrar, você queria ficar andando com ele até hoje, mas eu vou te dar uma boa notícia. Hoje aquilo que grudava em você está saindo, porque um rio de águas vivas está te lavando nessa noite. Você precisa se lavar. A gente acorda, a primeira coisa que você faz, ou você toma um banho ou você lava o rosto. Isso significa uma preparação para o dia, querido. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer preparar você para essa semana. Lava o rosto, mulher. Lava o rosto, homem. A tua vida muda nessa noite. Você vai ver que você vai ter uma semana de bênção. É só você lavar o rosto. Olha o teu rosto no espelho. Dá aquela lavada bonita, sabe? E quando você se olhar no espelho, você vai lembrar dessa mensagem de hoje. Eu estou lavando a minha alma, eu estou lavando o meu corpo. Aquilo que grudava em mim não gruda mais. Então o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: se lave. Tome uma atitude. Por incrível que pareça, existem pessoas que não são chegadas a tomarem banho. Tem pessoas que não gostam de água. Tem pessoas que não amam a Jesus Cristo, porque Ele é água viva. Tem pessoas que não gostam de banho. Então Davi, ele se levanta. Eu vou protagonizar a história que Deus tem para mim. Chega de passado. Davi, ele se lava. Ele tira aquilo que estava grudando nele. É com você que eu estou falando? É. Pastor Ronaldo Dória, existe uma coisa do meu passado que eu não consigo me livrar. Grudou em mim. Não, você vai dizer grudava em mim, porque nessa noite você está sendo lavada. E depois que ele se levanta e se lava, a Bíblia diz que ele se ungiu. Olha que coisa linda. Ele se levanta, ele se lava, ele se unge. A palavra aí é carrom, que significa um perfume, um óleo. Aí eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Quando alguém resolve mudar de vida, Lorena, quando alguém toma uma decisão, pastora Rose, eu quero mudar de vida, que ela se levanta, se lava. Quem não gosta de um bom perfume? Quem não gosta de uma boa borrifada? Tem gente que não vive sem perfume. Eu amo. Todo mundo gosta de um bom perfume, Solange. Mas o perfume no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele também não indicava só alguém que era vaidoso. Indicava também, dependendo do perfume, dependendo do cheiro, indicava o momento que aquela pessoa estava vivendo. Existem perfumes que marcam a tua vida. Passaram pessoas na tua vida que você fala assim: poxa, fulana usava esse perfume. Você passa num lugar, algum cheiro te lembra uma coisa. O perfume, ele tem essa capacidade de remeter você a algo bom ou algo ruim. No caso, havia uma cultura de quando um rei estava muito triste, ele usava uma fragrância pesada, em que as pessoas não chegavam perto dele. Era justamente para isso, aquele cheiro
pesado, as pessoas não conseguiam chegar perto dele, porque ele estava vivendo um momento de solidão. O passado dele era trágico. Quando a Bíblia diz que Davi se levantou, se lavou e se ungiu, Samuel, ele está dizendo o seguinte: se prepare, moça, para que você nessa noite mude a tua fragrância, porque aquele cheiro que te trazia tristeza, solidão, Deus, ele está trocando hoje por uma essência nova, por uma fragrância nova, que você vai usar, e aonde você chegar, ninguém mais vai se afastar de você, muito pelo contrário, as pessoas chegarão perto de você, porque existe um novo óleo na tua vida, existe uma nova unção na tua vida, existe um bom perfume sobre você. Então o perfume, muito mais do que um cheiro, na Bíblia ele marcava o momento que você estava vivendo. Davi agora, ele muda o cheiro dele, o cheiro de luto, o cheiro de tristeza. Ele resolve tirar. Não, agora eu quero esse bom perfume aqui. Então se ungir era um óleo, uma fragrância que provocava alegria. Se unja, minha amada, você que está aqui agora, nessa noite, ouvindo essa mensagem, você que está vendo esse vídeo, se unja em nome de Jesus Cristo, coloque um perfume novo, um perfume que vai levar você para coisas grandes, coisas boas, as pessoas vão querer ficar perto de você. Muda essa história hoje. E após ele trocar o perfume, aí ele entra na casa do Senhor. Olha que coisa. Quanto tempo Davi estava sem entrar na casa do Senhor? Mas que adiantaria entrar na casa do Senhor vivendo o passado trágico, sem se lavar e sem se ungir? Se você entrou aqui nessa noite é porque eu creio que você se levantou. Você tem algo para resolver essa semana, que você precisa se levantar. Você precisa se lavar, você precisa colocar um cheiro novo. Aí você entra na casa do Senhor, e quando ele entra na casa do Senhor tem um detalhe: e Davi adorou. Sabe, querido, ele adora na casa do Senhor, e ele deixa, eu quero deixar uma coisa aqui por final, e ele adora após entrar na casa do Senhor. E depois que ele entra na casa do Senhor, ele vai para a sua casa. Você está entendendo a ordem dos fatores? Ele vai para a casa do Senhor, adora o Senhor, e depois ele volta para a sua casa. E quando ele entra na sua casa, todo o passado dele, que ele não comia pão, a primeira coisa que ele pede: pão. Significa que a fome, o apetite voltou no rei Davi. Sabe, quando você tem uma esperança para amanhã, para o futuro, quando você tem algo novo para viver com Deus, você come, você quer estar bem, você quer estar com o teu organismo legal, funcionando. Eu estou com fome, eu vou jantar, eu vou almoçar, eu quero pão. Davi pediu pão. Os servos dele na mesma hora: peraí, o rei que não queria pão, agora ele quer pão. Deus, ele está dizendo que as pessoas que achavam que você ia viver o resto da sua vida sem comer pão, chorando, prostrada, vão ter que te engolir, porque nessa noite Deus, ele te levanta e você vai voltar a pedir pão. Você quer pão para a tua vida? João capítulo 6, versículo 35, disse-lhe Jesus, : eu sou o pão que desceu do céu. Então o pão que desceu do céu está aqui nessa noite para te alimentar. E ele comeu. Mas o grande detalhe desse versículo está no meio dele, quando Davi, ele muda a sua roupa. E eu encerro essa mensagem dizendo para você: não adianta se lavar, não adianta se levantar, se ungir e não mudar de roupa. Sabe por quê, querido? A roupa marca você também. Salmo 147, versículo 4 diz: e de salvação o Senhor nos veste.
Antigamente, existia uma cultura. O rei, quando estava vivendo o que Davi viveu, e mudava a situação, eu resolvi me levantar. A coisa principal que um rei fazia era mudar toda a parte de rouparia do seu palácio. Vocês estão entendendo isso? Uma casa que foi marcada por tragédia, por tristeza. Para onde você olha uma roupa, lembra do passado. Então era costume o rei mudar toda a roupa do seu palácio. Cortina, panos, tecidos, tudo era mudado. Agora com um detalhe, a começar pelo quarto dele. Todo rei, quando queria mudar a história dele, mudar a vida dele, a primeira coisa que ele fazia, trocar a roupa de cama, trocar a roupa do quarto. O problema é que o teu quarto é o lugar que você chora mais. O problema é que a tua coxa da tua cama já está ensopada com essas lágrimas que você chora. O teu quarto está marcado. Está na hora de você mudar tudo no teu quarto. Troca a fronha do travesseiro, troca os lençóis, troca a coberta, troca a cortina do teu quarto. Deus, Ele está dizendo que Ele quer falar contigo no teu quarto, mas Ele quer falar contigo no teu quarto com roupa nova, com algo novo dentro do teu quarto. Isso significa que você está dizendo: Deus, você pode entrar no meu quarto, porque eu resolvi mudar. Eu estou mudando todas as coisas do meu quarto que me traziam lembranças ruins, e eu estou colocando tudo novo no meu quarto. Então, Senhor, se eu estou colocando tudo novo, que o Senhor seja novo na minha vida e me restaure e me dê algo bom. Você está decidida nessa noite a mudar o seu quarto? Davi se levanta, se lava, se unge, entra na casa do Senhor, adora, pede pão para comer. Mas o detalhe, ele mudou as suas vestes. Chega, né? Chega de ficar olhando e dizendo assim: puxa vida, chega. Eu quero profetizar isso na tua vida. O dinheiro vai entrar no teu cartão e você vai amanhã em uma loja e vai começar a mudar a roupa do teu quarto. O lençol que vai entrar amanhã na tua casa é novo. O travesseiro é novo. Não vai ter mais lembranças nenhuma dentro do teu quarto que vai fazer você chorar. Muito pelo contrário. Deus, Ele está dizendo para você: você tem que pegar isso e tomar posse. Pastor Ronaldo, eu recebo essa palavra. Amanhã o meu quarto será outro. Nem que eu comece com uma fronha, nem que eu comece com um lençolzinho só, mas eu decido mudar o meu quarto, eu decido mudar a minha vida, eu decido transformar a minha vida, e todos verão, quando entrarem no meu quarto. Eu vou lá visitar ela, o quarto dela deve estar do mesmo jeito, bagunçado, roupa do passado, coberta, tudo aquilo. Eles vão ter uma surpresa, eles vão entrar na tua casa, e quando eles forem no teu quarto, eles vão ver roupa nova, coberta nova, fronha nova, tudo novo dentro do teu quarto. Isso significa que Deus, Ele transformou a tua vida. E agora, vamos tomar uma decisão de mudar? Se levante.